Olá, irmãos e irmãs em Cristo! Venho aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo do meu canal revelando as profecias da Bíblia. E no vídeo de hoje é a palestra Fé, Vida e Evidências. E o tema de hoje é 22 de outubro de 1844, o grande desapontamento. Antes de eu falar sobre esse assunto, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal revelando as profecias da Bíblia. Deixe seu like. Ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Vamos orar para fortalecer cada vez mais a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por este dia do Senhor, o sábado do Senhor que começou ontem ao pôr do sol e que termina hoje ao pôr do sol. 24 horas de adoração e louvor. Por isso, meu Deus, fique comigo nesses minutos e segundos que o Senhor estará comigo. Faça-me de mim o seu servo para apresentar essas verdades para todos os povos, nações e línguas. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, povo de Deus. O tema, o grande desapontamento. Vamos lá. Aí está Guilherme Miller, que era um rapaz tranquilo, de família boa. A família dele era batista e ele, quando estava de maior, foi chamado para a Guerra Fria, que aconteceu nos Estados Unidos. E ele serviu na batalha. E Guilherme Miller falou: a Bíblia era tão somente a obra de homens astutos, que ele duvidava da Bíblia Sagrada. A família dele era batista e ele ia na igreja, acompanhava a família. Só que aconteceu, ele não acreditava na Bíblia Sagrada. E um dia ele pegou para desafiá-lo. E desafiando, ele viu que a Bíblia tem razão. Guilherme Miller: Jesus Cristo tornou-se para mim o melhor entre 10.000 e as escrituras que eram antes obscuras e contraditórias, agora tornaram-se lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Esse é um salmo, né? A Bíblia tornou-se no meu livro de estudo principal e posso verdadeiramente dizer que passei a investigá-la com grande deleite. Quer dizer, com grande felicidade, com grande querer. E continua: vi que as Sagradas Escrituras apresentavam precisamente um Salvador como aquele que eu necessitava. Fiquei perplexo ao verificar como um livro não inspirado desenvolvia princípios tão perfeitamente adaptados às necessidades de um mundo caído. Fui constrangido a admitir que as Escrituras devem ser uma revelação de Deus. Quer dizer, porque ele duvidou. Ele queria desafiar a Bíblia. E falou, e bradou: eu tenho razão e a Bíblia está errada. Quero provar isso. E viu que estava errado. A Bíblia tem razão e ele estava errado. Por isso que ele se humilha sobre isso. Porque ele queria desafiar a Bíblia. O meu xará, Guilherme Miller. E o santuário terrestre, que entra nesse contexto, porque ele leu Daniel 8,14, que até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. E chegou numa compreensão. Ele leu toda a profecia, passo a passo. Viu que o começo da ordem para restaurar Jerusalém começaria no ano 457, porque lá em Esdras fala. Ele foi lá em Esdras, viu o ano da saída para a ordem de Jerusalém. Tranquilo, entendeu e pregou isso. O ano que o muro iria ser pronto, que ia ficar pronto. 408.
tudo antes de Cristo. Depois, Daniel fala, passaria 62 semanas, 7 semanas e 62 semanas. Ano 27. Passou-se 434 anos da construção de Jerusalém até o batismo do ungido, do Messias, de Jesus. Ele entendeu tudo isso. Depois, eu vou mostrar o gráfico para vocês, mas estou dando uma pincelada aqui. Depois, do ano 27 até o ano 34, Jesus firmaria uma aliança com todos por 7 anos. Mas na metade dessa semana, ele iria morrer. Morrer por todos nós. O sacrifício do Cordeiro. Depois do sacrifício, passou-se 3 anos. O ano 34, a morte do primeiro mártir da nossa era, Estevão. E depois do ano 34 até 1844, que é o fim da profecia, se passou-se 1810 anos. E isso ele entendeu. Viu todo o contexto que passou. Os anos do papado, o que ele viu na história sobre os reformadores, dos protestantes. E ele entendeu e chegou numa compreensão. Depois de tudo isso, até o santuário será purificado, será a volta de Jesus. E ele pregou isso nas igrejas dos Estados Unidos. Por 10 anos pregou a profecia, mas que no final dessa profecia, Jesus voltaria. Ele entendeu isso. Ele entendeu errado, porque Jesus não voltou. E com ele, o parceiro dele nesta caminhada é Josué Raimes, que viveu entre 1805 a 1895, que caminhava com ele nessa estrada para pregar a palavra, para pregar para as pessoas que Jesus estava voltando. Então, aí está o começo de toda a profecia, que o rei Artaxerxes deu o decreto para Neemias, que o Neemias era servidor do rei, né? Ele servia o rei. E pediu encarecidamente para o rei que se o rei deixava ele voltar para Jerusalém para edificar os muros que foi destruído um reino antes, né, por Nabucodonosor, no ano 605, né, o templo foi destruído mesmo no ano 587, né? Mas que o primeiro ataque foi no ano 605 a.C. E que se ele deixaria Neemias ir para Jerusalém, deixaria ele ir para Jerusalém para começar a edificação dos muros, né, daquele reino. Então, esse aí é o ano 457, naquele decreto lá de Artaxerxes. Começou ali a profecia. Os muros ficou pronto então em 408. Aí de 408 até o ano 27, passou-se 62 semanas. 434 anos até o batismo de Jesus. E este homem, vendo Guilherme Miller pregar, começou também a propagar a palavra. E esse homem viveu de 1806 até 1890. Samuel Snow, que começou também a pregar a palavra, a proclamar esta profecia, e acreditou em Guilherme Miller, e por isso que imitou, também pregando que seria a volta de Jesus. Guilherme Miller viveu de 1782 a 1849. 4 anos depois do desapontamento, ele faleceu. 4 não, 5, né? 5 anos. E eles se reuniam nesta tenda
que eles faziam a reunião, né, para pregar a palavra e de falar da volta de Jesus. E depois do desapontamento, as pessoas tiravam sarro dos mileritas e fizeram uma sátira, né, de Josué Harmens, tentando ver que Jesus voltaria, mas não conseguiu catar, como se diz. Era uma coisa distante. Tiraram sarro, né? Mas eles não se emudeceram, creram e continuaram estudando. Abacuque capítulo 2, verso 2. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna-a bem legível sobre tábuas, para que a possa ler e o que correndo passa. Exatamente. Em Midnight Cry, sua viúva e filhos estão agora em Cleveland, aguardando confiantemente a vinda do nosso Senhor para reunir os membros espalhados de sua família, que era a esperança dos mileritas, que até o jornal mesmo propagou isso, deu esse tema, a volta de Jesus. E nesse tempo tinha Ellen Armon, que depois, mais tarde, viraria Ellen White, porque casou com o Tiago White. E ela fala: meu coração transbordava de alegria e expectativa. Unimos como um só povo em uma fervorosa oração para alcançar uma verdadeira experiência inequívoca para a prova de nossa aceitação da parte de Deus. É aí que falo. Eu lendo esses textos, esses relatos, eu vejo esta unção que as pessoas tiveram naquele tempo, de ver essa alegria que o povo teve, mesmo que estavam entendendo de forma errada a profecia, o final da profecia. Naquele texto, até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. Aquele ano lá, do final da profecia, que eles não imaginariam que seria o começo da igreja de Laodiceia. Naquele dia, no dia 22 de outubro, começaria a igreja de Laodiceia, começaria o juízo dos mortos, o juízo investigativo, Jesus sairia do lugar santo para o Santíssimo, e que do lugar que ele era santo para o lugar de sacerdote para sumo sacerdote. Começaria o tempo de investigação do juízo dos mortos. E eles não acreditavam nisso. Eles nem passaram na cabeça deles isso. Só focavam na volta de Jesus. Que ele entendeu que Jesus foi morto no ano 31, entendeu toda a profecia. E que antes da morte dele, Jesus entraria com o jumentinho em Jerusalém. E o que era feito? Agora entrou nesse tema. O que era feito no antigo Israel? Que o cordeiro era separado, que ele não era morto de primeira já, no começo. Ele era separado, quem era primeiro era o bode, que morria e aspergia para o deserto, porque era o mal, né? Era Satanás. Aspergia para as areias do deserto, e depois o cordeiro era morto. Ele era separado primeiro. E Jesus fez a mesma coisa. Entrou em Jerusalém com o jumentinho,
foi aclamado pelo povo e, depois de tudo isso, se separou do povo. Ficou sozinho, se separou. Cumpriu exatamente como era feito as ofertas do Antigo Testamento, que o cordeiro era separado, e ele, como o cordeiro de Deus, se separou do povo e cumpriu exatamente o que era feito no tabernáculo terrestre, no santuário terrestre. E vendo isso daí, amanhã começa, para os católicos, né? Começa a missa de Ramos. Começa a Semana Santa. E temos também Tiago White, que viveu do ano 1821 até 1881. E ele fala: quando o irmão Hymens visitou Portland, Maine, poucos dias após a passagem daquela data, e declarou que os irmãos deveriam preparar-se para outro duro inverno, e os meus sentimentos foram quase incontáveis. Daniel não, deixei o local de reunião e chorei como uma criança. Quer dizer, tinham verdadeiros sentimentos, que creram numa profecia que decretou errada. Não toda a profecia, mas no final dela, que seria de não volta de Jesus, e seria do lugar santo para o Santíssimo, de sacerdote para sumo sacerdote. É que não leram Hebreus, que fala sobre isso, que Jesus não estava no santuário terrestre, está no santuário celestial, no céu, e que seria purificado as coisas do céu, não da terra. E eles entenderam que seria purificado as coisas da terra. Salmos 30, verso 5. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Exatamente. Guilherme Miller disse: parecia que todos os demônios do abismo tinham sido sobre nós aqueles e muitos outros que chamaram por misericórdia 2 dias antes. Agora estavam misturados como uns rebeldes e zombadores, ridicularizando e ameaçando de forma mais blasfêmia possíveis. Exatamente, não foram fáceis para eles, povo de Deus. Eles foram ridicularizados, tiraram sarro. Cadê o seu Jesus que o Senhor falou que voltaria? Cadê ele? Ele levou outros e não levou o Senhor? Isso era a tiração de sarro. Que, igual hoje, tem igrejas, tem pastores, tem tem as pessoas que vão, né? Que acompanham, e tem também pessoas que não querem saber de igreja e nada. Quer saber de bebedeira, de bagunça, de festas, baladas. É o que tinha nos Estados Unidos naquela época, no século XIX. E tiravam sarro de Guilherme Miller e de outros milleritas. Não foi fácil para eles. Mas não desistiram. Creram e viu no que errou. Estudaram no que errou. Aí a tiração de sarro mais uma vez, né? Que colocaram no jornal. Até com o nome do Guilherme Miller. E no jornal também tem a libertação. E Guilherme Miller disse: alguns estão perguntando atrevidamente: você não subiu? Até mesmo as pequenas crianças nas ruas estão continuando gritando para quem passa: você tem um bilhete para subir? A imprensa é do tipo mais elegante ou mais popular. Na grande Sodoma de nosso país, de nosso país, está fazendo caricaturas da maneira mais vergonhosas das vestes dos santos. Exatamente, foram
Istos que fizeram. E ele relata mais: até os púlpitos estão sendo profanados pela repetição dos relatos infames e falsos sobre as vestes da ascensão. E os religiosos estão usando seus poderes e suas canetas para encher páginas e mais páginas de zombaria nos períodos mais difamadores do momento. Quer dizer, jornais foram fulminantes contra os mereritas, tirando sarro. Cadê o seu Jesus? Cadê ele? Quer dizer, foram ridicularizados verdadeiramente. Aí está. Depois, Josué Himes ficou até doente com isso. Aí está a profecia. Para vocês verem a proximidade, aí está. 457, decreto para a reconstrução dos muros de Jerusalém, ficou pronto em 408, reconstrução finalizada. Passou-se 62 semanas ou 434 anos até o batismo de Jesus, no ano 27. Do ano 27 até o ano 34, faria uma aliança de 7 anos. Mas na metade daquele ano, na metade daquela semana, do ano 31, morte de Jesus. E depois, 3 anos mais tarde, morte de Estevão. E daí passou-se, do ano 34, passou-se 1810 anos. E o santuário foi purificado, mas não terrestre. Sim, foi celestial. E ele disse: não tenho confiança em qualquer das novas teorias que se tem se desenvolvido a partir do momento do 7º mês, a saber que Cristo veio como noivo, que a porta da graça foi fechada, ou que ela foi cumprimento da profecia em qualquer sentido. Quer dizer, ele ficou confuso. Depois do erro, ele ficou confuso. Continua, o espírito de fanatismo que resultou dela em alguns lugares, levando a extravagâncias e excessos, considero como da mesma natureza daqueles que retardaram a reforma na Alemanha. Quer dizer, que ele falou assim, na reforma da Alemanha, que atrapalharam aos reformadores, principalmente Martim Lutero, que foi atrapalhado pelo papado, que não queria deixar ele proclamar a verdade, né? A palavra, a Bíblia Sagrada. Tentou atrapalhá-lo, mas não conseguiram. Ele teve êxito. Traduziu a Bíblia em todas as línguas e distribuiu, jogando na cara do papado. Ellen Goldwhite, que viveu no ano 1825 até 1915. Ela passou pelo desapontamento. Guilherme Miller diz mais: tenho fixado a minha mente em outro tempo, e aqui pretendo permanecer até que Deus me dê mais luz. E esse tempo é hoje, hoje e hoje, até que ele venha e eu veja aquele que por quem a minha alma anseia. Exatamente. Ele acreditou, ele não se esmoreceu com todos os xingamentos, a tiração de sarro. Ele conseguiu se superar e continuou crendo e acreditando em Jesus Cristo. E ele fala: seria realmente uma época triste e melancólica para mim, se não fosse pela bendita esperança de ver Jesus em breve. E apesar da minha visão natural estar escura, a visão da minha mente está iluminada com a perspectiva de um futuro brilhante e glorioso. Aí está mais uma vez a profecia. Então, povo de Deus, esse desapontamento estava descrito em Apocalipse 10.
Poucas pessoas sabem disso, mas Apocalipse 10 fala sobre este desapontamento. Vou ler para vocês. Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com um arco-íris por cima de sua cabeça. O rosto era como o sol, e as pernas como colunas de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto, pôs em pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra. E bradou em grande voz como ruge um leão, e quando bradou, desferiram os 7 trovões e as suas próprias vozes. Quem era esse anjo que bradou? Jesus Cristo, que tem autoridade sobre a terra e sobre as águas. Pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Tem autoridade sobre o mar e a terra. E que livrinho que ele deu para João? Vamos lá. Logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo: guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram e não as escreva. Então o anjo que vi em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles existe. Já não haverá demora. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-ão então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos os profetas. A 7ª trombeta. A voz que eu vi vinda do céu estava de novo falando comigo e dizendo: vai e toma o livro. Que livro é esse? Daniel, que se acha aberto na mão do anjo em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo dizendo-lhe que me deste o livrinho. Então ele me falou: toma-o, devora-o. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. E o que aconteceu antes do desapontamento? Foi doce na boca. Foi alegria. Jesus está voltando. Vamos, vende suas propriedades, vende suas roupas. Se preparem, porque Jesus está voltando. Vamos morar com o Salvador no céu. Era doce na boca. Era uma alegria. Mas amargo quando foi? No estômago, por quê? Desapontamento. Mas o que Deus disse para João? Então me disseram: é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Quer dizer, não desmoreceram, acreditaram. Então, povo de Deus, vamos orar para fortalecer a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esses minutos e segundos que o Senhor esteve comigo. Fez-se de mim o seu servo para apresentar essas verdades para todos os povos, nações e línguas. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, se inscrevam no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia, deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo, compartilhe com o maior número de pessoas que vocês tiverem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Um feliz sábado a todos e até o próximo vídeo. Tchau!